Olá pessoal, este é um vídeo extra relacionado com a matéria do capítulo 7 do livro. E o objetivo é responder a esta pergunta: qual a diferença entre a entrada e saída síncrona e a entrada e saída assíncrona? Para ilustrar a diferença entre a entrada e saída síncrona e assíncrona, eu tentei criar o menor programa possível capaz de mostrar a diferença. E para isso, então, eu vou usar o teclado. Nós vamos acessar o teclado de maneira síncrona e de maneira assíncrona. A versão síncrona, que é esta que está na tela, ela tem 5 linhas depois dos includes. Vocês estão vendo aqui a função main, a única função do programa. Temos aqui um array de C# que vai ser usado para receber uma linha do teclado. A gente coloca na tela, digite uma frase e a gente usa o fgets. Né? O fgets, ele copia para o array linha, que foi criado aqui em cima, o qual tem um tamanho máximo de 100 caracteres. A gente não quer buffer overflow, então aqui vai o tamanho do nosso array de char, 100, e eu vou ler do standard input, que no default é o teclado, e é o que eu tenho aqui, é o teclado. Uma vez que a gente leu a linha do teclado, a gente escreve na tela: a frase tem tantos caracteres. E os tantos caracteres é simplesmente o tamanho do string linha menos 1, porque eu vou tirar fora o /n. Né? Quantos caracteres tem? É tantos, mas eu não vou contar o /n. Ok. Por que a gente diz que esta entrada e saída é síncrona? Pelo seguinte: a entrada de dados está sendo feita aqui nessa linha, né, chamada do fgets, e na linha de baixo o fgets já terminou. Na linha de baixo eu já tenho os dados entrados no meu programa e posso processá-los naturalmente. Por quê? Porque esse fgets é bloqueante. A execução, né, a thread, ela vai ser bloqueada em fgets até que a minha entrada de dados seja satisfeita. Ou aconteça algum tipo de exceção, que também pode acontecer, mas descartando exceções, eu vou ficar bloqueado até a conclusão da operação de entrada de dados. Tá? Esse programa é basicamente isso. E a programação com entrada e saída síncrona é muito fácil. Por quê? Porque eu sei que nessa linha aqui, o fget já acabou, os dados já foram recebidos e eu posso prosseguir com o processamento destes dados. Tá? Inclusive, vamos supor que eu dispare a execução do programa, né? O programa vem, chega no fgets, bloqueia a espera, e eu saio para tomar um café e volto 15 minutos depois, quando então eu digito a frase no teclado. O programa vai ficar bloqueado 15 minutos à espera que eu volte do café e digite os dados no teclado. Tá? Imaginem que este mesmo programa, esta mesma thread, fosse responsável pelo controle realimentado da minha planta. O controlador ia ficar parado 15 minutos à espera que eu voltasse do café, o que não é uma boa ideia controlar nada desse jeito, tá certo? E não tem muito mais nesse programa, então eu vou abrir aqui um terminal, né? Eu vou chamar aqui primeiro vamos dar um ls. Esse aqui é o síncrono.c, ele está lá, eu já compilei antes, nós vamos fazer isso de novo, -gcc-o, síncrono, espaço síncrono.c. Compilei, vou executar, síncrono. E Enter, tá pequenininho aqui na tela, mas está escrito assim: digite uma frase, 2 pontos. E agora, agora eu vou para o café, né? 15 minutos depois eu volto e vamos botar QWERTY aqui, né? QWERTY. Enter.
Quando eu dou Enter, o fgets conclui, eu vou para a linha de baixo, aonde eu escrevo na tela, a frase tem 6 caracteres. Na verdade, é só a palavra QWERTY com 6 caracteres. E acabou. Muito simples. Programar com entrada e saída síncrona é a forma mais fácil, mais simples, menos bug, mais fácil de ler o código, mais fácil de manutenção. Tudo é melhor, né? Tudo é mais tranquilo. Como é que é a entrada e saída assíncrona? Então, nós temos aqui esse outro código que faz a mesma coisa, só que de forma assíncrona. Então, vamos lá. Aqui o código é um pouquinho mais complicado. Eu tenho novamente o array de char linha com 100 caracteres para receber a linha do teclado. Eu vou utilizar aqui x para receber o retorno de fgets. Então, fgets ele me retorna null quando nada foi obtido e me retorna linha, né, o pointer linha, quando ele obteve algum caractere. Então, eu vou botar o retorno da fgets no x. E eu preciso dizer para o Linux que eu quero que o standard input passe a operar de forma assíncrona. Eu posso fazer isso da seguinte maneira. Eu uso a chamada sistema file control, tá? File control, o qual está definido em file control fcntl filecontrol.h, né? Eu chamo o file control e leio a configuração dele. No caso, eu estou interessado no standard input. Então, eu pego aqui o standard input, pego o file number dele, que normalmente é 0, né? Mas enfim, estou usando aqui a função file number, e estou lendo as flags, get flags dele. E essas flags vão para a variável flags. Em seguida, eu chamo novamente o file control para alterar o standard input. E eu quero definir as flags do standard input. E o que eu vou usar? Eu vou usar o que acabei de ler, quer dizer, o que já estava antes. Eu dei o get, joguei em flags, eu vou jogar de volta. Não quero alterar a princípio nada, a não ser o non-block. Então eu vou ligar a opção non-block, ou seja, entrada e saída não bloqueante. A partir desse ponto, o standard input ele não bloqueia mais nos reads. Tá? Feito essas duas linhas, portanto, na verdade é apenas para alterar o comportamento do standard input de síncrono para assíncrono. Uma vez que eu fiz isso, e só abrindo parênteses, pessoal, cada sistema operacional, cada kernel, cada microkernel, cada linguagem de programação vai ter a sua forma de fazer isso. O propósito aqui é ilustrar a diferença entre síncrono e assíncrono. Como se faz isto em tal sistema, é um outro problema que eu não vou entrar. Tá? Aqui está como eu estou fazendo no caso do C com Linux. Escrevo na tela, digite uma frase e dou um fgets exatamente igual ao do outro programa. Só que agora o fgets é assíncrono. Às vezes ele lê o teclado, às vezes ele não lê o teclado, mas ele retorna sempre imediatamente, com um retorno que eu ponho em x. X igual a null quer dizer não leu nada. Tá? Então eu vou fazer um while, porque eu quero ter uma frase para prosseguir. Então eu vou dar enquanto x for igual a null, o sujeito não leu coisa nenhuma do teclado. Então eu vou dar um printf na tela, eu vou botar um pontinho na tela, para dizer, olha, estou aqui ainda esperando, tá? E vou de novo chamar o fgets. E isso vai repetir. Se eu for tomar um café e ficar 15 minutos fora, esse while vai ficar rodando 15 minutos, jogando pontinhos na tela, até que um dia eu venho, enter. E nesse momento, o fgets retorna um x diferente de null. E os dados lidos do teclado estão na variável linha. Tá? Assim, outra nota de rodapé. Eu poderia, por exemplo,
desligar a bufferização para não ter que esperar pelo Enter, ou eu poderia desligar o eco em tela, de maneira que eu aperto o caractere no teclado e ele não aparece na tela, a não ser que o meu programa escreva. Mas isso aí são outras possibilidades que a gente tem aí no Standard Input, que no caso aqui no teclado, né, do Linux, mas que não é o nosso propósito, né? O nosso foco aqui é síncrono e assíncrono. E no final eu repito o mesmo printf do outro programa, né? A frase tem tantos caracteres, nada mais é do que o strlen do linha -1. Por que então esse cara é assíncrono? Porque o fget não fica esperando que algo seja realmente teclado. Ele retorna na hora e diz, olha cara, ninguém teclou nada, nu. Então, ó, teclado sim, ó, tá aqui os dados, né? E eu não fico preso. É mais difícil programar assim? Com certeza. É mais difícil programar com entrada e saída assíncrona. Por quê? Porque, deixa eu clicar aqui, ó. Na versão síncrona, que era a anterior, na linha de baixo do fget, eu já tenho os dados em linha para processar e toco o barco, tá? Qual que é o problema? Se eu precisar fazer outra coisa e ficar bloqueado, né, meia hora nesse cara, eu vou precisar de uma outra thread para fazer essa outra coisa. Né? Então, como esta thread aqui vai ficar presa, digamos, meia hora no fget, eu preciso de outra thread para fazer as outras coisas que o programa tem que fazer em paralelo, né? O que é típico de controle, automação e tempo real. Já no caso aqui, a programação é mais complicada, por quê? Porque depois do fget, eu posso ter dados ou não posso ter dados, e portanto eu tenho que botar um if ou um while, alguma coisa assim. A vantagem é que, como eu nunca fico bloqueado, eu poderia, dentro desse while, ao invés de escrever um pontinho na tela, eu poderia rodar o meu controlador PI, ou fazer qualquer outra coisa num paralelismo virtual aqui com o meu com a minha leitura de teclado. Observem que é uma programação mais pobre, porque na verdade eu tenho duas coisas para fazer. Eu tenho que ler o teclado e tenho que rodar a malha de controle realimentado. Então é mais natural, na perspectiva do design do software, que eu crie duas threads. Uma thread vai ler o teclado, vai bloquear no teclado, vai ficar meia hora esperando o cara tomar café. A outra thread fica no laço periódico executando a malha de controle realimentado. E beleza, as duas rodam em paralelismo virtual. O microkernel ou o kernel, né, o escalonador, vai dividir o tempo do processador entre elas. É uma solução mais elegante, mais simples e melhor tratável em termos de manutenção, legibilidade e todas aquelas boas propriedades do software que a gente busca. Tá? Agora, quando eu não tenho um microkernel ou um kernel, eu não tenho threads, como é que eu faço para dar conta de fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Tipo aquele carinha lá da sinaleira, né, que faz malabarismos com laranja. Como é que funciona? Aí eu recorro à entrada e saída assíncrona. A gente está fazendo isso no capítulo 7 com um executivo cíclico, com um laço mais tratadores de interrupção. Eu não posso nunca parar o executivo cíclico, eu não posso nunca parar um tratador de interrupção, eu não posso parar o laço principal do meu programa. Então, eu sou obrigado a usar esse tipo de entrada e saída assíncrona, que permite que eu dê uma olhadinha no teclado, teclou, beleza, deixa eu processar. Não teclou, beleza, eu vou embora, eu vou rodar o meu controlador PID, daqui a pouco eu volto para testar o teclado de novo. É o que eu estou fazendo aqui. Só que, nesse meu exemplo bem simples, eu não tenho realmente nada mais para fazer a não ser esperar pelo teclado. Então, por isso que eu botei o while, mas estou botando esse printf do pontinho para dizer, olha, se tu quisesse fazer alguma coisa enquanto o cara lá não tecla nada, poderia fazer botando o código no lugar do printf do pontinho. Tá? E é isso, pessoal. Vamos executar, né? Vamos lá, botar aqui. Eu vou agora, vou compilar, né?
o menos O assíncrono, esse cara é o assíncrono.c, compilação correta, vamos executar, e ele vai, o que vai acontecer? Ele vai jogar aquela frase, digite uma frase, 2 pontos, e vai entrar no laço de espera, e daí vai ficar botando ponto, até que eu resolva digitar alguma coisa. E tá aí, tá o cara rodando, tá? Tá o cara rodando. Vou digitar QWERTY, no que eu bato Enter, o fgets é satisfeito e ele, né? Vamos olhar aqui, ó, o fgets é satisfeito, x é diferente de null, vem aqui para cima para o teste do while, x igual a null, não, temos dados, então ele vai embora e printa, a frase tem 6 caracteres, lembrando que são as 6 letrinhas do QWERTY. Então, temos aí 2 exemplos muito simples, que ilustram, né, acredito que de forma muito clara, o que é entrada e saída síncrona e entrada e saída assíncrona. Eu vou tentar sempre usar entrada e saída síncrona, que é o que a gente faz no dia a dia normalmente, né? E se eu tiver que fazer várias coisas em paralelo, vou jogar várias threads para dar conta do recado. Agora, no executivo cíclico ou em laço com tratador de interrupção, eu não tenho o luxo de dispor de threads. Aí eu não posso travar o sistema todo, eu me obrigo a fazer esse tipo de programação. Existem vários truques, várias técnicas, várias soluções de design para tu organizar o código de forma mais elegante e mais robusta quando tu tem que recorrer a entrada e saída assíncrona. Mas isso está fora aqui do escopo do nosso capítulo 7, técnicas de programação com entrada e saída assíncrona. Tá bom? Mais detalhes vocês encontram no capítulo 7 do meu livro Fundamentos dos Sistemas de Tempo Real. Até mais!